Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e eu diria que quem domina esse assunto pode dominar muito melhor as técnicas de venda e pode dominar muito melhor uma negociação também. É uma técnica muito simples, mas que faz toda a diferença. Tanto faz se você é vendedor, se você é comprador, se você é só um negociador, se você faz negociações com seu filho, com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, não importa. Mas se você dominar essa técnica, isso vai fazer toda a diferença para você sair da negociação com o que você deseja. E uma das principais técnicas, que é essa que nós vamos falar hoje, é sobre fazer perguntas. Você sabe fazer perguntas? Eu vejo muitas pessoas, quando estão ali, fazem perguntas muito diretas, né? Sim ou não, ou muito abertas que não influenciam em nada. Uma das perguntas mais comuns que nós fazemos todo dia para as pessoas é: olá, tudo bem? Então, quando eu começo o vídeo, eu falo às vezes: olá, tudo bem com vocês? Mas essa pergunta, olá, tudo bem? Muitas pessoas esperam que o outro responda: ok, tudo bem, tudo bem. E só isso, né? Então, responder só, deixa eu só aqui. Então, só responder tá tudo bem, a gente está prevendo uma resposta da outra pessoa. Então, prever a resposta não é uma boa pergunta. A boa pergunta é uma pergunta para esse tipo de venda, é uma pergunta, deixa eu só baixar aqui, é uma pergunta mais tranquila, uma pergunta assim, por exemplo, olá, tudo bem? Ele vai dizer, tudo bem. Como foi seu dia? Ah, meu dia foi bem sério. E o que você fez no dia hoje que foi tão legal assim? A pessoa vai se impressionar, como assim? O que eu fiz que foi legal no meu dia? Ou fala duas coisas legais no seu dia. Eu costumo perguntar para minhas filhas, quando voltam da escola, como é que foi a aula, e elas falam, foi boa. Ou algumas vezes falam que foi chato. E eu pergunto, fala duas coisas legais que tu fez na aula hoje. Geralmente elas vão falar alguma coisa do recreio, do intervalo ou do lanche, mas algumas vezes também falam sobre alguma coisa que foi ensinado na aula que elas gostaram muito. Mas a diferença está em como você se importa. Então, dois segredos para uma boa pergunta é, primeira coisa, se importar. Você está se importando com a pergunta. Segundo segredo da pergunta é ter uma escuta ativa para a resposta. E não perguntando, chegar no cliente lá e falar, olá, tudo bem? Ele vai dizer, tudo bem? Então, eu vim aqui para resolver tal coisa, eu vim aqui para te vender isso. Então, não façam isso. Recebam a pergunta, olá, tudo bem? Tudo bem. Como foi seu dia hoje? Ah, foi um ótimo dia. E o que você fez para ser um ótimo dia hoje? O cara vai conversar, o cliente vai conversar com você, vai se abrir, você vai estar demonstrando que se importa. E não esteja ali esperando a próxima pergunta, mas se envolva, né? Então, os dois erros que eu vejo muito comum nas perguntas é o vendedor ele já chega com as perguntas decoradas, né? Tipo, ele tem um script de venda. Olá, senhor fulano, senhor ciclano, estou aqui para te perguntar, poderia estar vendendo um produto para você? Então, esse erro, né, é comum. E o segundo erro é de não estar presente. Às vezes o cliente já te respondeu e você não está presente. Às vezes, olá, como que é seu nome? Fulano, ok. Aí daqui a pouco está no meio da conversa, seu nome como mesmo? Já esqueci. Então a escuta não estava ativa. Então tem que estar presente. Por exemplo, olá, tudo bem, senhor? Olá, tudo bem, senhor? Tudo bem. Como é seu nome? Fulano, oh, que nome legal, interessante esse nome. Da onde que vem esse nome? É do seu pai, da sua mãe? Quem deu? Entrar numa conversa com perguntas. E eu pesquisei um pouco sobre perguntas, né? De onde que vem, né? Os grandes sábios, eles sempre respondem com uma outra pergunta, né? Por exemplo, o comum ali pergunta assim, tá, uma pergunta lá que te fazem que tu não quer responder. Por exemplo, quanto tu ganha por mês? Uma pergunta que tu não quer responder. Quanto tu ganha por mês? Aí tu responde para ela com uma outra pergunta. Que diferença faz você saber isso? Ou qual o motivo de você querer saber isso? Mas tem que ser sutil, não pode ser uma coisa muito agressiva. Mas também existem outras perguntas que a gente pode fazer para continuar uma conversa, para continuar uma venda e não para finalizar ela. Que se você ainda sentiu que ainda precisa de mais alguma coisa para uma conversa, então calma, faz mais perguntas. E eu fui pesquisar, os grandes sábios, eles fazem perguntas. Eles não têm todas as respostas. Dizem que o tolo
o tolo tem muitas respostas e poucas perguntas. O sábio tem perguntas, só perguntas. E ele vai respondendo isso com o passar do tempo, fazendo perguntas, ele vai respondendo as perguntas dele com o que as pessoas vão falando para ele. Aí uma passagem, eu estava olhando uns livros antigos aí, pesquisando na internet, um dos livros mais antigos, a Bíblia, tem uma passagem bem no início que fala quando Deus ele voltou à terra depois que Adão e Eva tinham comido do fruto. Deus ele voltou e perguntou assim: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Se ele voltou até a presença dele, será que ele não sabia onde que estava Adão? Claro que ele sabia, mas ele fez o quê? Adão, onde estás? Qual que era o objetivo dele? Que Adão, opa, peraí, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Eu comi um fruto proibido, preciso resolver, descobriu a nudez dele. Então, a pergunta fez com que Adão pensasse. E não quer dizer que perguntar é um sinal de fraqueza ou de que você não sabe. Mas a pergunta mostra que você é ainda mais sábio. E uma das coisas interessantes que nessas pesquisas que eu estava fazendo sobre perguntas é que diz assim, que o sábio, ele faz perguntas e fica em silêncio para ouvir. Já o tolo, ele faz perguntas e quer dar a resposta. E aí as pessoas descobrem que realmente ele é tolo, porque ele faz a pergunta e ele mesmo quer dar a resposta. Então, às vezes até me sinto quando estou fazendo uma palestra, né, faço uma pergunta para as pessoas e eu mesmo respondo e eu me lembro dessa passagem, né, que os tolos fazem perguntas e respondem elas mesmas. Mas nesse caso é um pouco diferente. Mas lembrando sempre, fazer perguntas. Como que eu vou saber o que o cliente deseja? Perguntando. Se eu perguntar para ele, o que você deseja, senhor cliente? Ele vai dizer, não quero comprar contigo. Ah, ok. E como foi seu dia hoje? Como foi o final de semana? A pessoa perguntar para chegar no cliente com a pastinha, ele está curioso para saber se você é um vendedor ou não, o que você vai vender para ele. Você pergunta, tudo bem, como foi seu final de semana? Ele vai dizer, foi bem. Sério, foi bem? Que coisas você fez nesse final de semana que o seu final de semana foi tão bem assim? Ele vai começar a falar e você demonstra interesse, faz perguntas, ele vai dizer, viajei, fui numa praia, fui no zoológico, fui fazer uma trilha. E você pergunta, sério, como é que foi? E o que aconteceu? E o que isso te trouxe? E isso traz uma conversa que vai te levar para outros pontos de conexão com esse cliente, que vai facilitar muito mais a negociação. Por isso que um dos principais, ou eu diria a principal ferramenta de um bom vendedor é fazer perguntas. Quando você sabe fazer uma pergunta bem feita, você consegue trazer o cliente para ti. Por exemplo, uma pergunta que você pode fazer para o teu cliente é: o que te impede de comprar comigo hoje? Ele não vai dizer sim, não, né? O que te impede de comprar comigo hoje? Ele vai arranjar uma desculpa, ele vai ter que te dar uma desculpa. E aí você vai ter a condição e ele vai estar te dando ferramentas para tu poder tratar a dúvida dele e resolver, sanar o problema ou sanar o motivo porque ele não está comprando de você e resolver isso. Ele fala assim, eu não compro de você porque o seu preço é caro. Ah, ok, então o meu preço é caro. Além do preço, o que mais te impede de comprar comigo? Ah, não, é só o preço. Ah, então é só o preço. Se eu mostrar para ti que tem uma vantagem em comprar comigo, mesmo com esse preço, ou se eu conseguir mostrar para você que o meu preço é bom para você, você compraria comigo? Ele vai dizer, peraí, sim, eu compraria. Se tu mostrar que eu estou pagando um preço justo, um preço bom, um preço que eu posso pagar, claro que eu compraria. Então você já tirou o sim dele, agora é só resolver com perguntas. E nunca dando a solução, faz isso, faz aquilo. Mas, então, o que seria um preço ideal para você? Um preço ideal para mim seria isso. E por que esse preço que você falou é ideal para você? Por causa da minha margem, que eu preciso de uma margem de lucro tal, ou porque esse preço é o meu limite de investimento, ou qualquer coisa que ele responda. Eu vou só perguntar, e se eu fizer isso, fica interessante para você? Aí ele vai dizer, opa, isso fica interessante para mim, consigo resolver. Então, vocês têm um acordo e apenas fazendo pergunta. E não dizer assim, então eu vou fazer isso e você pode comprar. Aí, opa, autoritário, o cliente vai recuar e não vai querer comprar porque ele já te falou que ele não compra por aquele motivo. Então, você tem que fazer perguntas para ele. E se eu fizesse isso, ficaria bom para a gente fechar um negócio? Aí o cliente vai dizer, opa, e talvez isso funciona para mim. Pode ser nessa condição.
E aí você fala, não, desse jeito não tem como. Existe alguma outra forma que você acha que ficaria viável dentro disso que eu falei e alguma outra ideia que você tem? Ele vai dizer, ah, se for assim, se for assim. Ele vai trazendo sugestões, mas nunca dando uma autoridade para o cliente. Pensem em vocês. Chega um cliente na loja, vocês chegam na loja e vem um vendedor atender vocês. Chegam lá como cliente. Aí vocês pegam uma peça de roupa lá e estão olhando assim, meio grande essa peça aqui. Não, mas vai encolher, pode usar tranquilo, você vai ficar bonito. Opa, peraí, eu que estou olhando a roupa, como é que você está me dizendo se eu vou ficar bonito, se vai encolher ou se vai acontecer alguma coisa? Não faz isso. O vendedor tem que fazer perguntas. Você pegou uma roupa, está meio grande. Ah, tu achou muito grande essa roupa? Sim. Você vai usar em que ocasião? Ele vai dizer, ah, vou usar em tal dia. Ah, então, nesse dia vai estar frio, você vai estar usando blusas por baixo, talvez colocasse por cima com blusas. Será que ficaria mais dentro do que você gosta? Ou será que te serviria de uma forma melhor? Opa, é mesmo, eu vou usar por cima de outras roupas. Realmente, você tem razão. Então, você não falou para ele uma solução, mas você perguntou para ele a solução. Você perguntou, a solução, se você usar roupas por baixo, funcionaria bem para você? Ah, então funciona. Isso serve para qualquer produto que você está vendendo. Não dê a solução, pergunte a solução. Para quem trabalha com processos de coaching, então, esse é o principal de um coach, saber fazer perguntas para que a pessoa ela mesma vá respondendo e solucionando. E uma das coisas interessantes em fazer perguntas é porque a pergunta, ela dissocia. O que é dissociar? Quando você sai do problema e está enxergando o problema de fora, você está aqui dissociado, hein? Olhando, como se estivesse assistindo televisão. Tu está vendo o teu problema lá, assistindo um vídeo, o teu problema está passando num vídeo. Isso é estar dissociado. Quando você está associado, você está aqui e você é o problema. Então, você está associado ao problema, fica mais difícil. Todo problema do outro é mais fácil de resolver do que o meu problema. Então, por isso que a gente tem que dissociar o cliente do problema. Então, quando você faz uma pergunta para o cliente, ele se dissocia para poder responder. Então, quando ele se dissocia para poder responder, ele encontra mais soluções para que o acordo de vocês, que a persuasão de vocês funcione. Então, não adianta apenas eu ensinar aqui uma técnica para vocês, ó, faz isso, que isso dá uma persuasão e não tem como ele fugir disso. Ok, mas se você não souber fazer a pergunta certa, não vai funcionar. Um bom exemplo disso que no nosso último vídeo nós aprendemos as pistas oculares, né? Para onde que vai o nosso olho e a gente vai lembrando se é visual lembrado, visual criado, visual construído, auditivo, o que for. E o que acontece? Se você não souber uma boa pergunta para fazer para o seu interlocutor ou para o seu cliente ou para a pessoa que você está fazendo a pergunta, as pistas oculares não vão adiantar de nada. Porque quando ela conduz o que ela quer responder, os olhos dela não vão te ajudar muito, mas quando você faz a pergunta certa, aonde vão os olhos dela, você vai conseguir ler melhor e conseguir trazer a melhor solução dentro do que ela precisa e dentro do que ela entenda. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é a dificuldade, o que ela realmente quer, mas com essas perguntas você consegue ler nela o que ela quer. E quando você lê no seu cliente o que ele quer, você consegue oferecer exatamente o produto que ele precisa e mostra isso para ele. Então, o cliente ele não chega simplesmente, eu sei que eu quero isso. Não, você vai mostrando para ele como? Perguntando as respostas. Fica meio redundante, mas é exatamente isso. Você pergunta as respostas para o seu cliente. Alguns exemplos de perguntas que vocês podem fazer para o seu cliente em fechamento é isso. O que mais poderia acontecer para que você fechasse? O que falta agora para a gente assinar o contrato? Quando podemos assinar esse contrato? Ele vai dizer, quando você resolver essa situação. Quando você chegar nesse valor, ou quando a negociação chegar nesse ponto. Então, algumas perguntas bem simples. O que te impede? Quando podemos fazer isso? O que mais te impede de assinar isso agora? Por que você não compra isso agora? Ou por que você compra? Por que você não comprou ainda? Né? Então, usar perguntas que ele vai dizer, não, falta isso, falta aquilo. Ele vai te dar a resposta. Se você só chegar para o cliente e disser, vamos fechar então? Não. Ou sim, né? Se ele já está decidido. Mas se você perguntar para ele, e o que mais falta para a gente fechar isso? Opa, não falta mais nada, vamos fechar. Ou ele vai dizer, se ele tiver já decidido, ele vai dizer, falta agora tu me dar uma caneta, ou falta aquele brinde, falta nós marcar um churrasco para comemorar esse negócio.
ou sair para tomar uma cerveja, qualquer coisa assim. Mas como que funciona? Ele tem o ponto específico. Você pergunta, ele não sente a pressão, porque não está assim, ah, vamos fechar? Isso é autoritário. Vamos fechar o negócio agora? Muito autoritário. E aí o cliente se sente pressionado. Isso só. Então, e agora que você já viu essas coisas, nós conversamos muito. Conversamos bastante sobre isso, né? Sim, conversamos. O que falta para você fechar comigo agora? Opa, que falta para fechar agora? Falta isso. Ah, se você me der aquele brinde, ou não, já estamos aqui, fechamos tudo que precisava. Ou até mesmo, agora que eu já passei tudo que tu queria, tô te dando todas as coisas, não tô? Opa, tá me dando todas as coisas. Uma pergunta. Não tô? Sim. O que falta agora para nós fechar? E ele já fica sem armas para te dizer, ah, não posso fechar por isso, por aquilo ou por aquele outro. Então, perguntas, a parte mais importante. E eu queria falar sobre duas coisas importantes que eu quero que vocês pensem sobre perguntas. Se você pudesse fazer uma pergunta para uma pessoa, só uma pergunta, para qualquer pessoa, vivo ou morto, não importa, do passado, do futuro, se você pudesse fazer uma pergunta para essa pessoa, pensa bem, que pergunta você faria para essa pessoa? Uma pergunta só, que pudesse te ajudar em alguma coisa, ou que curiosidade, o que for, mas se você tivesse só uma pergunta para mudar a sua vida, e você pudesse fazer essa pergunta para qualquer pessoa, em qualquer tempo, pessoas antigas, pessoas do futuro, pessoas do presente, quem seria e qual seria essa pergunta? E eu estou curioso para saber, então deixa nos comentários aqui, manda lá no grupo, que eu estou curioso para saber qual que é a sua pergunta. E a segunda coisa que eu quero saber é que pergunta você quer fazer para mim sobre PNL e hipnose. E deixa também para mim lá no grupo, eu vou responder ou com vídeo ou por escrito, mas que pergunta você quer fazer para mim? Pensa nessas duas coisas. Se você pudesse perguntar uma pergunta só para qualquer pessoa, uma pergunta de qualquer tempo, o que seria? E uma pergunta que você queira fazer para mim também, qualquer pergunta, vou responder lá para você no grupo ou aqui nos comentários. Ok? Então, alguma pergunta? Fechamos nosso vídeo aqui hoje. Até amanhã.